Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Como calcular uma multidão? Ou seja, como estimar quantas pessoas estiveram numa passeata ou grande festa pública? Jacobs foi um dos primeiros a estudar o assunto, que aconteceu lá em 1960. Então nós temos o método de Jacobs. A ideia é multiplicar a área em que as pessoas estavam concentradas. Então nós vamos fazer isso vezes a densidade de pessoas por metro quadrado. Vale lembrar que 1 metro quadrado é a área equivalente a de um quadrado cujo lado é 1 metro. Então vamos começar discutindo essa história de densidade de pessoas por metro quadrado. Aqui eu tenho 1 metro quadrado, então é um quadrado cujo lado tem 1 metro. Com uma ou duas pessoas, elas possuem livre mobilidade, ou seja, podem parar, ir para os lados, voltar, conforme quiserem. Mas com 3, 4 ou 5 pessoas por metro quadrado, elas possuem agora apenas alguma mobilidade, ou seja, já não está mais tão fácil ficar se movendo conforme elas quiserem. Com 3 pessoas, o ambiente está meio cheio. Com 5 pessoas, o ambiente está cheio. E existem casos extremos. Com 6 ou 7 pessoas, elas já possuem mobilidade prejudicada. Por exemplo, com 7 pessoas, se a marcha estiver um pouco acelerada, você não consegue mais escapar pelos lados. Você terá que seguir o fluxo das pessoas. Aliás, com 7 pessoas, se você cair, você provavelmente será pisoteado. E 7 pessoas por metro quadrado, se estiverem enfurecidos, são capazes de derrubar grades de ferro, portões de casa, coisas assim. E existem situações ainda mais extremas. 8 pessoas por metro quadrado e 9 pessoas por metro quadrado, nós temos agora a situação de pessoas esmagadas. Isso acontece em catástrofes. Por exemplo, se está pegando fogo, um navio que esteja afundando. Pode acontecer assim, uma arquibancada de um estádio, ela desaba, daí todo mundo escapa pelo túnel. Então nessa situação assim, nós temos já as pessoas que são pisoteadas, elas morrem tanto por pisoteamento ou por sufocamento. Vale lembrar que, diz a lenda, o famoso Pitágoras morreu exatamente assim, pisoteado e sufocado por uma multidão enfurecida. O método de Jacobs vai utilizar a densidade apenas em 3 casos. A densidade de 1 será quando o ambiente está assim, com poucas pessoas. A densidade média será de 3 pessoas por metro quadrado. E quando o ambiente está cheio, são 5 pessoas por metro quadrado. Então é assim, nós vamos olhar para a região, se tiver pouco, se estiver mais ou menos cheio, ou se estiver cheio, nós vamos utilizar os números 1, 3 e 5, respectivamente. Bom, falta a parte das áreas. Então nós pegamos uma fotografia da região e delimitamos elas e vemos então qual é a área em que as pessoas estavam aglomeradas. Uma maneira fácil de calcular é utilizar retângulos, porque a área é simplesmente base vezes altura. Mas ainda existem aplicativos que são mais práticos. Basta você delimitar a região em que as pessoas estavam e o aplicativo informa na hora qual é a área daquela região ali. Então, como é que funciona o método de Jacobs? Nós vamos pegar a nossa região e dividir em retângulos. Daí nós vamos olhar assim, tem pouca gente numa certa região, então ali você atribui o valor 1. A densidade de pessoas por metro quadrado, ali vale 1. Depois você pega isso e multiplica pela área do retângulo. Quando tiver meio cheio, você atribui a densidade o valor 3. 3 pessoas por metro quadrado. Daí multiplica pela área daquele retângulo. E quando estiver cheio, multiplica por 5. Então, ao somar todos esses produtos de área por densidade, você terá uma estimativa de quantas pessoas estavam na multidão. Onde o método pode apresentar problemas? Ele tem problema assim, num evento que seja longo. Por quê? Num evento longo, existem pessoas que ficaram desde o início até o fim. Mas existem aquelas pessoas que ficaram apenas um trecho do tempo. Então elas acabam se renovando. Você não tem certeza de se as pessoas ficaram todo o tempo no teu evento ou se elas ficaram se renovando.
Então, aí, na multidão renovada, dá origem a discrepâncias, dizer que tinha mais ou menos pessoas na multidão. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.